Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Hoje nossa terceira aula do Pulsar. A gente vai falar sobre autoestima. Um tema tão lindo, né? E a gente está sempre preocupada como está a autoestima dos nossos filhos. A maioria de nós adultos tem uma autoestima desequilibrada e a gente está sempre preocupado como está a autoestima dos nossos filhos. Será que eu estou alimentando a autoestima dos nossos filhos? Será que existe isso, alimentar a autoestima? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse senso de valor, né? Valor por eu ser exatamente como eu sou. Estar conectado comigo mesmo, ter segurança de mim. Então, o que é autoestima? Porque muitas pessoas confundem autoestima com autoconfiança, com autoimagem. E não é, autoestima é muito mais que isso. Autoestima é um senso de valor, de aceitação. Eu me amo simplesmente por ser quem sou. Eu posso acertar, eu posso errar, mas o valor que eu dou a mim mesmo, isso não vai alterar. Isso é autoestima. Será que a gente precisa alimentar a autoestima dos nossos filhos? Ou será que basta não machucar a autoestima dos nossos filhos? Eu acredito muito, né, nos meus estudos, que o ser humano já nasce com uma torre interna, que a gente chama de autoestima. Então ele nasce conectado com ele mesmo. Então nossos filhos nascem com autoestima, com curiosidade, com aceitação, com motivação. E nós pais temos como função sedimentar essa torre interna, né? Quando a gente tem autoestima, uma autoestima equilibrada, essa torre interna firme, né? Que é quando eu entendo das minhas necessidades, quando eu estou conectada comigo mesma, eu sei quais são as minhas necessidades e eu luto por elas. Eu tenho uma segurança interna. Você vê um bebezinho quando nasce, ele pode sentir bem-estar ou mal-estar. Quando ele sente um mal-estar, ou seja, ele está se desconectando com ele, ou sentindo algumas necessidades que precisam ser atendidas, ele chora até ser atendido. E como nós pais podemos sedimentar, né, essa conexão de um recém-nascido que depois vai crescendo. Vocês já repararam que quando os nossos filhos nascem, a gente olha para eles com um olhar de encantamento, né? Tá ali o filho idealizado. E aí esse filho vai se tornando real e o nosso olhar muda, né? Esse bebê começa a chorar, a ter cólica, e a gente já começa a querer consertar. O se querer consertar ou não atender necessidades para poder não ficar mimado, ou atender necessidades para não atender as necessidades com medo de mal acostumar os filhos, faz com que essa criança comece a se desconectar dela mesma. Então ela começa a duvidar das necessidades. Um bebê, quando chora, ele está com necessidades para serem atendidas, sempre. Em alguns momentos a gente não vai conseguir atender, mas a gente sempre precisa entender que aquele choro tem um motivo, né? Então o bebê chora de fome, chora porque quer contato, chora porque quer estar com a mãe, porque quer sugar, porque quer o alimento ali que ela proporciona, o alimento emocional, o alimento nutricional. Então, essa conexão com a gente mesmo, fortalecendo essa torre interna, me faz defender todas as minhas necessidades sempre, porque eu acredito no meu valor, né? E luto por eles, luto pelo que eu quero, pelas minhas necessidades, pelos meus desejos, sim. Então, quando os nossos filhos têm uma boa autoestima, uma autoestima equilibrada, eles lutam pelas necessidades e pelos desejos. E nós pais, né? A gente quer, na verdade, que eles nos obedeçam sempre.
E quando a gente deseja essa obediência cega, né? Que eles se comportem, que eles fiquem calados, que eles fiquem quietos, né? Que eles não se expressem muito, né? Que não pode gritar, não pode falar alto, tem que comer couve-flor, tem que comer brócolis, tem, né? A gente despreza todas as necessidades dos nossos filhos e quer que eles atendam todas as nossas necessidades, nossos desejos, né? Porque tem ali um filho que eu idealizei e o filho obediente é o filho que eu idealizei. E quando eu faço isso, quero que meu filho atenda todas as minhas necessidades, eu quebro essa torre interna. Eu tiro um pouco da integridade, porque a criança, ela acredita no que falam sobre ela. Então, para a criança sedimentar essa autoestima, né, ela precisa continuar conectada com ela mesma. E quando eu não atendo o choro, e quando eu não atendo as necessidades, e quando eu desprezo as necessidades e troco necessidades por desejos, né? Quer brincar, eu dou um biscoito. Quer conversar, eu peço para ficar calado, né? Não quer comer, eu faço comer de qualquer jeito. Não quer dormir naquela hora, quer ouvir uma historinha, aí eu falo, não, tem que dormir. Então essa criança começa a ficar desconectada, porque ela acredita tanto naquele adulto que cuida, que ela começa a achar que ela é equivocada, que ela está errada. E isso vai minando a autoestima. Isso vai minando essa torre interna, né? Que faz eu me sentir aceito como eu sou, que faz eu me sentir amado como eu sou, né? Então, eu não dependo do outro para me amar, né? Eu falo que eu tô tão feliz esses dias, gente, porque eu tô recebendo tanto carinho de vocês, carinho, reconhecimento. E isso que eu tô recebendo fortalece a minha autoconfiança. Tá vendo? A autoconfiança é uma coisa que precisa do externo, precisa do outro para eu me validar, né? Eu adulta. Autoestima não. Autoestima é o que eu sei que eu sou capaz e é o que eu sei que é o meu valor. E o meu valor não está no que eu faço. O meu valor não está no que eu faço. Porque o que eu faço bem ou mal vai me dar ou não confiança. Mas a minha autoestima está no valor que eu dou a mim. O meu alto valor, o valor que eu dou por ser simplesmente quem eu sou. Eu tenho valor só por eu ser eu mesma. E é essa autenticidade que se manifesta quando a gente tem autoestima. O que eu penso está coerente com o que eu sinto e coerente com o que eu faço. Eu estou em harmonia, conectada comigo, né? É a criança que pensa, sente, se manifesta e defende suas necessidades. E chora e grita, querendo que as necessidades sejam satisfeitas. Às vezes você não vai atender, mas você precisa validar. Foi uma dúvida que apareceu muito ontem. O que é validar? Validar é você nomear e falar para a criança. Eu sei que agora você está com fome. Vamos esperar um pouquinho que a gente já está chegando em casa. A mãe não vai poder te dar nada agora, mas daqui a pouco eu vou te dar, né? E diferenciar necessidade e desejo. Você sabe que seu filho está com fome. A fome é uma necessidade básica, física. Você precisa alimentá-lo. Mas aí ele pede um sorvete. E aí você vai validar, falando, filho, eu sei que você está com fome. Nós vamos comer agora. Agora o sorvete não. Depois a gente toma o sorvete. Tá vendo a diferença? Porque a criança às vezes confunde necessidade com desejo, né? E às vezes a gente vai poder também atender o desejo da criança. E que tem? Por que a gente tem essa paranoia toda de mimar? Você já pararam para pensar nisso? Por que a gente tem toda essa paranoia de mimar? Porque isso é uma coisa tão assim, para mim, tão descabida hoje, né? Porque quando você dá autonomia, quando você atende necessidades, quando você é respeitoso, quando você deixa o filho escolher o que ele quer comer, você vai ter comida saudável em casa, então ele pode escolher o que ele quer e o que ele não quer. E você fazer com que esse ser humano
Entenda que ele é um ser humano que merece respeito. Que o que ele necessita é aquilo que eu dou. Os desejos nem sempre vou atender. E tá tudo bem. Porque quando eu não atendo desejos, eu não estou fazendo com que ele se desconecte da essência dele. Quando eu não atendo necessidades, sim. Porque quando eu não atendo necessidades, eu me sinto machucado, eu me sinto ferido, eu preciso de ir em busca dessa necessidade para me manter íntegro aqui, né? Então, que são todas aquelas necessidades que eu disse ontem, por isso que eu quis dar essa aula hoje, né? A importância de alimentar, não alimentar, de sedimentar, porque o nosso papel é apenas não machucar a autoestima que essas crianças já nascem com elas. Nessa ânsia de consertar um filho que parece que não é aquele que eu idealizei, eu acabo minando a integridade. Vou dar um exemplo para vocês, que a gente foi criado muito pelos nossos pais, pensando na responsabilidade social, sem responsabilidade pessoal. O mais importante, meu filho, é que você agrade o outro, né? Vai lá e beija seu tio, vai lá e faz o que sua avó está mandando, vai lá e faz isso agora. E aí a gente, mesmo que aquilo custasse a nossa integridade, a gente ficava atendendo às necessidades do adulto. A criança não tem que atender a necessidade do adulto. O adulto é que tem que atender a necessidade da criança. E isso não é mimar. Isso não é mimar. E vocês sabem mais, quando você obriga a criança a atender às suas necessidades, você está estabelecendo uma relação abusiva. Tá? Então tem vários pontos que eu vou mandar no grupo do Pulsar um videozinho. Ele só tem em inglês, mas vale a pena, assim, tem as frases que dá pra gente traduzir perfeitamente. São 14 atitudes de pais abusivos e a gente nem sonha. Essa coisa de querer que o filho seja obediente, a obediência cega, gente, faz essa criança se desconectar dela mesma. Ela precisa ficar quieta, ou seja, ela não pode atender a necessidade dela física básica de motricidade. Ela precisa ficar calada, então ela não pode atender outra necessidade básica. Ela precisa, né? O tempo inteiro essa criança tem um monte de coisas para obedecer, em detrimento da integridade dela, e aí ela se desconecta dela mesma, e aí em busca de uma responsabilidade social, e eu não consigo ter responsabilidade social se eu não tenho pessoal. O caminho é inverso. Então eu digo sim para todo mundo, mesmo dizendo não para mim mesma. Isso destrói uma autoestima. E a autoestima destruída, desequilibrada, faz você ser suscetível, inseguro, suscetível ao outro, submisso ao outro, né? E mesmo quando ele me machuca, eu continuo casado com ele. Mesmo quando ele me agride, eu continuo aqui com uma relação com ele abusiva. Porque é mais importante o que o outro necessita do que o que eu necessito, né? E outras coisas mais, né? A criança que não tem uma autoestima equilibrada vira um adolescente que, como eu sempre tive que atender as necessidades dos meus pais, agora que eu estou na adolescência e eu vou pro grupo, eu vou atender as necessidades do grupo, né? Experimenta essa droga, fuma isso aqui, cheira isso aqui, e aí eu aceito. Tudo que eu trago aqui para vocês, gente, eu tenho exemplo dentro do consultório, de vivência dentro do consultório, de adolescentes que têm autoestima destruída e que os pais nem sonham que tem com eles uma relação abusiva. Aquela relação de eu te dou tanto, né? Tem pai que sem querer cobra as coisas em troca, né? Olha o que eu fiz por você. Eu parei de trabalhar por sua causa, eu parei de viver por sua causa. E olha o que você me dá em troca, né? Aquele pai e aquela mãe que fica de vítima o tempo todo. Nossa, o que eu errei? Onde que eu errei com esse menino? Aquele pai e aquela mãe que compara dois irmãos. Gente, eu entendo que isso aí é uma coisa... Eu fiz isso. Antes de estudar para ser mãe, eu fiz isso. Eu comparava meus filhos. Isso
mina a autoestima. Isso destrói a torre interna deles. Porque os nossos filhos, eles acreditam no que a gente fala sobre eles. Você sabe que a nossa voz interna é a voz da pessoa que cuidou da gente, né? A nossa voz interna, então aquela voz que nos impulsiona e que nos boicota, é aquela voz da sua mãe ou do seu pai ou de quem cuidou de você. E que talvez não tenha feito mesmo por mal, né? Não fez por mal, a gente não está entrando nessa questão. A gente está entrando aqui na questão de eu preciso informar para vocês, porque eu quero cuidar do filho de vocês, né? Então, e é de novo aquilo que eu falei, né? Não importa o que aconteceu na sua infância, importa o que você faz com o que aconteceu na sua infância. Então, ressignifica, porque honrar não é repetir, é transformar, né? Então, é nessa história toda, o que eu digo é que pensem sempre assim, no que você está realmente plantando. Porque o que a gente planta, a gente vai colher. Não adianta você plantar uma coisa e querer colher outra. E a minha função aqui, essa semana toda, é só te abrir os olhos. Às vezes eu vou falar coisas que doem em vocês, que já doeu em mim, porque eu considero você tão possível quanto eu, né? Não foi possível eu ir em busca, e eu estudei, e eu fui, e hoje eu tenho consciência, e ter consciência não quer dizer que eu não erre, né? Mas eu quero que vocês tenham consciência, porque é tão bom quando a gente faz uma coisa e a gente tem consciência assim, eu estou errando, da próxima vez eu vou ser melhor. E eu estou recebendo áudios lindos todos os dias, relatos lindos todos os dias, de pessoas que já começaram a fazer o que eu falo aqui e já estão vendo o resultado, né? Porque o resultado não é tão a longo prazo assim, né? As crianças, os nossos filhos estão muito sedentos do nosso amor. Eu falo muito também que depois que você machucou essa torre interna, né? Feriu a integridade do filho porque não sabia de nada disso, porque achava que criança tinha que ser obediente mesmo, né? Achava que criança tinha que se submeter à autoridade do adulto, né? Eu, quando sou autoridade, eu preciso atender às necessidades, né? Eu me entendo como autoridade, empática e amorosa, aquela pessoa que vai dar exemplo, que vai acolher, que vai validar, que vai nomear, às vezes coisas que aquela criança ali que está sob os meus cuidados não sabe fazer. Eu vou atender às necessidades dela para que ela entenda, eu tenho valor simplesmente por ser quem eu sou, né? Eu não preciso aprovar o seu comportamento, mas eu preciso aprovar quem você é, meu filho. Na verdade, eu preciso e eu valido isso, que é o amor incondicional, que é a aceitação. Então a gente fala em 5 coisas muito importantes para a gente sedimentar essa autoestima. Então 5 pontos para sedimentar essa autoestima. O primeiro, o amor incondicional. Porque todos nós amamos os nossos filhos, mas o importante não é o quanto a gente ama, é o quanto eles se sentem amados, né? Porque eles precisam ser amados como eles são. Eles precisam ter esse senso de que não importa o que eu faça, não importa o meu erro, o meu acerto, eu sou amado. Eu tenho valor por ser quem sou, né? Então, é esse senso de valor, de aceitação. A gente não vai conseguir nunca dar amor incondicional em tempo integral, porque não somos perfeitas. E a gente cria expectativas. E eu espero que com o estudo, né, a gente vai evoluindo nisso. As minhas expectativas, meus filhos não são obrigados a atender às minhas expectativas. Eles têm luz própria. Eles vieram para brilhar como eles são. Se eles estão me frustrando, o problema está em mim, não está neles. Se eu estou me decepcionando, o problema está em mim, não está neles. Eles não vieram aqui para me decepcionar ou não. Eles vieram para ser luz, como eles são, né? A frase que eu coloquei, eles têm luz própria.
uma luz interna, uma luz externa, uma luz da alma, uma luz própria que veio para brilhar. Dependendo da família que ele estiver, essa luz vai brilhar ou não, mas a luz está ali. Porque o ambiente colabora muito, né? Então, quando a gente tem um ambiente tóxico, o que é esse ambiente tóxico? O ambiente tóxico é um pai e a mãe que brigam o tempo todo e essa criança se sente invisível. Um pai e uma mãe que comparam um filho com o outro. Um é sempre pior que o outro. Um é o agressor e o outro é a vítima, né? Um pai e uma mãe que abusam das palavras, da humilhação. As palavras machucam. E eu falo que o pior, né, que a gente vê os adolescentes falando, é no consultório, tá, gente, isso. Né? Quem não estava aqui ontem, eu falei que eu recebo tantos relatos no consultório que eu queria gravar para vocês ouvirem, né? Como esses adolescentes são potentes, estão machucados, feridos pela ausência, feridos por não terem voz, né? As crianças precisam ter voz, os adolescentes precisam ter voz, a gente precisa ouvi-los, a gente não os escuta e quer que eles nos escutem. Se a gente começar a ouvir o que os adolescentes e as crianças têm a dizer, a gente vai ficar de queixo caído. Porque eles entendem sobre tudo isso que eu tô falando aqui. Tem adolescente que chega no consultório e me fala as coisas e fala assim, nossa, você leu o livro que eu li. Olha a minha inocência e a minha ignorância. Eu precisei ler, estudar, debruçar no livro, coisa que ele viveu e que ele tá ali me dizendo, né? Que ele fala assim, minha mãe e meu pai brigam o tempo inteiro, então eu me sinto invisível. Eu falo, nossa, deixa eu gravar. Porque é o que eu falo, mas é o que eu leio. E que às vezes eu não parei para sentir, né? E aí quando eles sentem e trazem para mim, e eu dou voz a eles, aí eu sei, é isso. Isso que eu falo lá é verdade. Isso que eu falo lá, eu não posso parar de falar. Porque eu preciso falar para essas mães e para esses pais para abrirem o olho hoje. Para que esses filhos seus cheguem na adolescência, ou que depois que estão na adolescência, porque eu tenho muitos pais de adolescentes que me acompanham, que a gente possa restaurar essas crianças e esses adolescentes, que a gente possa restabelecer, que a gente possa com muita humildade, com muito sacrifício, recuperar o amor, a admiração, a intimidade emocional, a amizade e parar com o discurso autoritário, né? De que pai e mãe não pode ser amigo de filho, que pai e mãe mandam e o filho só obedece, né? Eu abro a boca e você fecha a sua, calado você já está errado. A porta de casa é a serventia da rua, né? Eu falo e você obedece, né? Tem juízo quem fica calado, né? Tem todas essas frases autoritárias que estão lá no nosso inconsciente, parece. Aquilo ali tá ali latejando dentro da gente. Tá ali pronto para sair a qualquer momento, né? Porque a gente foi oprimido, então a gente quer oprimir também, né? Enfim, gente, são histórias, né? Histórias que eu trago para vocês da minha vivência. E o quanto é importante esse não alimentar, esse sedimentar e recuperar aquilo que a gente talvez tenha machucado, né? Por ter falado, por ter gritado, por ter às vezes batido, por ter castigado, por ter chantageado, por ter comparado, por ter tornado invisível, por não ter escutado, por não ter visto. Então o que a gente pode fazer? Porque essa é a parte prática. A gente vai investir nesses 5 pontos. O primeiro, já disse, do amor incondicional, é mostrar mais vezes amor incondicional do que condicional. E para eu mostrar isso, eu preciso mostrar mesmo, não é só falar. Eu te amo do jeito que você é mostrar com o corpo, mostrar com as atitudes. E para eu fazer isso, eu também preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar daquilo que ainda me machuca, né? Porque às vezes os nossos filhos fazem coisas que a gente se sente magoado, mas sou eu, não tem nada a ver com o meu filho, não é o meu filho, sou eu. Eu tenho que me assumir adulta para poder acolher
e não preciso aprovar o que ele faz, mas eu preciso aprová-lo como ser humano. Porque todo ser humano é passível de falhas. E quando eu assumo essa vulnerabilidade minha e assumo e valido a vulnerabilidade dele, ele pode ser quem é, um ser autêntico e especial, que está dentro da minha casa para eu poder acolher, sedimentar, validar, aceitar, reconhecer, confiar. Então, primeiro, amor incondicional. Segundo, a aceitação. Quando eu te aceito do jeito que você é, você pode ser autêntico, né? Você pode estar aqui na minha casa, sendo quem você é, com toda a sua potência, e eu te aceito. Não preciso aceitar algumas coisas que você faz, mas preciso aceitar você. Porque quando eu resisto a quem você é, você pode deixar de ser quem é só para me agradar, que é o que as crianças fazem, né? Então as crianças preferem se desconectar delas, acreditar que o que elas sentem é errado, para poder atender expectativas dos pais, para poder ouvir eu te amo, nossa, você tirou 10, nossa, você é o menino mais bacana do universo, você é o menino mais lindo, mais inteligente. Aí eles ficam sentindo, né, se sentindo melhor porque estão sendo amados, estão sendo vistos, não pelo que eles são, mas pelo que eles dão. Eu atendo às necessidades do meu pai e é só assim que eu me sinto amado. Eu atendo às necessidades desse grupo usando droga e aí eu me sinto amado. Eu atendo às necessidades desse grupo de sair destruindo monumento na rua e me sinto amado. Eu tô aqui no meio da escola fazendo vandalismo e aí eu me sinto amado pelos iguais ali, pelos meus colegas. Vocês percebem? E aí eu vou virando um adulto que sempre precisa da aprovação do outro. Eu estou desconectado comigo, não entendo mais de necessidades, não sei quais são as minhas necessidades, tenho esse vazio emocional que precisa ser preenchido, e ele vai ser preenchido pelo que as migalhas que o outro puder me dar, porque é assim que eu me sinto, né? Me sinto inseguro, sem valor, né? Então eu aceito o que o outro tem para me dar, porque eu não tenho mais integridade, não tenho mais senso de autovalor, senso de autoaceitação, eu não me amo mais como sou. Eu me amo quando eu me dou bem, eu me amo quando eu faço, quando o outro fala que eu sou bacana, né? Então eu fico dependendo do outro para me sentir bem. Eu dependo do outro para ter um bem-estar. Então eu tô sempre com mal-estar quando o outro não me aprova, né? Então é a responsabilidade social e sem responsabilidade pessoal, né? Eu não penso em mim, só penso em agradar o outro, em satisfazer o outro e atender as necessidades do outro, tá? Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, tá, gente? Pra gente poder também bater um papo hoje. É só para poder finalizar tudo para ficar bem explicado. O terceiro, então, amor incondicional, a presença, amor incondicional, a aceitação, aí agora a presença, né? Quanto é importante a gente estar com os nossos filhos presentes, né? Estar ali com eles, dando tempo de qualidade, né? Fazendo e com disponibilidade emocional. Não adianta falar comigo que você está o dia inteiro com seu filho, que você deixou de trabalhar, o que for, se você não estiver ali inteiro. Porque às vezes eu deixo de trabalhar, tô ali me dedicando, me chicoteando o dia inteiro, me chicoteando, ó, mãe é isso, mãe é sofrer, vai lá e sofre, vai lá e sofre. O filho sabe. Então às vezes mais vale você estar na rua e a hora que você chegar e ficar inteira, a gente sabe que os filhos precisam de tempo, precisam de entrega, precisam de muitas coisas. Mas eles precisam dessa intenção, né? Em cada coisa que eu for fazer com meu filho, eu faço com intenção, com entrega emocional. Por isso que eu falo 15 minutos. A gente tem estudos dos 15 minutos e é um tempo razoável, né? Que a gente pode dedicar de verdade.
E não pode ser o tempo do dar banho, do dar comida, porque isso são cuidados básicos, né? Quando eu falo com as mães no consultório, com os adolescentes, o que você lembra da sua mãe e do seu pai? Na sua infância. É tão importante resgatar memórias de infância, né? Ninguém lembra da mãe dando banho, né? Da mãe dando comida. Aí lembra do pai dando banho, porque o pai, quando estava dando banho, estava fazendo mal auê no banheiro, né? Porque são coisas de forte impacto emocional. Então a mãe deu banho 364 dias no ano. O pai deu um dia, pôs esse menino de cabeça para baixo, brincou, fez guerrinha de balão dentro do banheiro, pronto. Aquilo fez forte impacto emocional e cravou a história dessa criança. Aí ela fala assim, nossa, eu tenho só lembrança do meu pai, nada da minha mãe. Porque a mãe ficou com a parte, né, de cuidados e o pai ficou com a parte da risada, né? Por isso que é tão importante essa colaboração, né? Que todo mundo tenha o seu papel, que cada um tenha, né? Que cada um divida e um colabore com o outro para que todo mundo tenha essa oportunidade, né? Do leve também. Porque aquela mulher tá ali o dia inteiro com a parte pesada e aí aquela criança, vira adulto, lembra só da parte de risada, né? Que aí tá o pai presente. Nossa, meu pai foi super presente. Meu pai, nossa, eu tenho ótimas lembranças do meu pai, super presente. Ih, gente, quando vai olhar, quando vai destrinchar, não. O pai não foi presente. Mas os 15 minutos de qualidade eram com o pai. Né? Então, às vezes a mãe ficou ali 23 horas com a criança. Né? 23 horas e 45 minutos. O pai ficou 15 minutos. Mas deu aquele tempo de qualidade. Estava lá, fez ginástica, foi para não sei aonde, tal, e chegou todo inteiraço e deu aqueles 15 minutos de qualidade para a criança. Por isso que eu falo, faça os 15 minutos de qualidade. Crave a memória dos seus filhos, dê risada, né? Então, a presença. O quarto é o reconhecimento. Não vamos elogiar, a gente já sabe o que o elogio pode fazer. Pode elogiar de vez em quando, eu prefiro ainda tentar exercitar todos os dias o não elogio, porque o elogio vicia a criança na aprovação do outro, né? O bom de tudo é o reconhecimento. Vou dar um exemplo para vocês para poder fechar o reconhecimento e eu acho que vai dar para vocês entenderem bem. Vamos supor uma criança que ficou ali o dia inteiro esperando a mãe chegar do trabalho e a mãe liga e avisa para a pessoa que toma conta da criança que vai atrasar ainda mais 1 hora para chegar. Essa criança resolve fazer um desenho para a mãe. Aí ela faz um desenho para a mãe, fica ali se dedicando com muito amor e carinho para a mãe, fazendo o desenho. E aí quando essa mãe chega, essa criança vai correndo e mostra o desenho para ela. A hora que a mãe olha pro desenho, ela fala, nossa, que lindo, você desenha muito bem. E aí o que você faz com essa criança nessa hora? Você fala, da próxima vez eu tenho que desenhar bem de novo. Eu tenho que me esforçar para desenhar bonito, porque minha mãe achou bonito. Olha a diferença, né? Porque essa criança não queria que a mãe julgasse o desenho dela. Gente, não queria. Essa criança queria simplesmente dar amor em forma de desenho. Dar carinho em forma de desenho. Olha a diferença dessa criança quando ela vai entregar esse desenho e a mãe fala assim, nossa, filho, como é bom quando você lembra da mamãe. Eu vejo que você pensou na mamãe, que você sentiu saudade da mamãe. Aí essa criança faz, ufa. Ela sente o que eu sinto. Isso aqui, ó, foi só para ela falar, para ela saber que eu pensei nela durante o dia. Não foi para ela falar se tá lindo, se tá feio, se a árvore tá torta, se não tá, né? Tem as piores, que pegam o desenho e falam assim, nossa, mas você não tá sabendo desenhar ainda não. Mas eu tô falando das que querem valorizar. E a gente sem querer elogia, gente, é sem querer. Eu me policio todos os dias para não elogiar, para reconhecer. É um exercício diário, porque é uma coisa inconsciente que a gente faz. A gente elogia o filho achando que tá fazendo um bem danado e não tá, porque o elogio vem do julgamento. O elogio mostra, tem o bonito e o feio, né? Tem o que você faz que é bom e o que não é. E tem as mães que elogiam sem nem realmente, nem tão conectadas com aquilo ali mesmo, porque elogiam mesmo não tendo gostado, né? E a criança sabe, né? E que a criança quando dá desenho, nossa, que lindo. Aí a criança fala assim, o que eu desenhei então, mamãe? Que você achou lindo? Aí a mãe fala assim, ah, não sei, filho, o que você desenhou?
né? Então, e acontece, a criança tá ali esperta, generosa, maravilhosa, né? Querendo só reconhecimento, querendo ser só vista, né? Porque se você pega um desenho do seu filho que desenha pra você e fala assim, eu te vejo, eu te sinto, eu te ouço. Pronto. Não precisa nem de olhar direito pro desenho, né? Nossa, como eu me sinto bem, porque você lembra de mim, porque você fez com tanto carinho pra mim. Não é? Isso é que é de valor, porque aí eu alimento aquela criança também, né? Do senso de pertencimento, de valor, né? Você tem valor simplesmente por você existir, né? Independente do seu desenho ser bom, mais ou menos, né? Ruim, é o senso de valor. E o quinto é a confiança. E a confiança é tudo, porque quando a gente confia nos nossos filhos, a gente não precisa ficar naquela coisa, eu tenho que tirar a fralda com 2 anos, eu tenho que dormir a noite inteira com 6 meses, não, confia, porque são seres humanos que buscam autonomia, que buscam independência, e se a gente confia, tudo dá certo. Se a gente está ali no controle o tempo todo, atrás daquela criança o tempo todo, né? Tem que comer na hora tal, tem que dormir na hora... Gente, lógico que tem que ter rotina. Não é também ser livre ao Deus dará, não é assim. Mas é também observar qual é o ritmo daquela criança. Qual é a hora que ela sente mais fome? Normalmente não tem tanta diferença. Eu dou o almoço todo dia às 11, mas ele tem fome às 11h15. Por que eu não passo a dar o almoço às 11h15? Porque eu observei, eu dei valor ao sentir dele, à necessidade dele. Ele odeia couve-flor, por que eu vou ter que fazer esse menino comer couve-flor? O que couve-flor tem que os outros alimentos não têm? As mães chegam pra mim no consultório e falam, tem que comer tal coisa. Eu falo assim, por quê? Eu falo com elas, não, vitamina A, então eu vou falar tudo que tem vitamina A, escolhe um que tem vitamina A, não precisa ficar dando todos, né? Cenoura, beterraba, abóbora, moranga, mamão. Então tem tantas opções, por que tem que dar aquilo que a criança não gosta e tem que comer? Porque é uma coisa nossa, né? Tem que raspar o prato, tem que comer tudo. Ai, tem que comer tudo para ficar forte. E aquela criança come sem vontade. E ela passa por cima do sentir dela. E aí ela vai se desconectando, né? Ela nem sabe qual que é a sensação de fome, porque é 2 em 2 horas tem que comer. Nunca senti fome na vida, eu nem sei o que é fome. De 2 em 2 horas eu tenho que comer, né? Ah, não, tá maior calor, mas eu tenho que pôr casaco, porque minha mãe sente frio, minha mãe é friorenta. Então eu ponho casaco todo dia, tem que colocar casaco, porque pra mãe tá frio. Não, mas a gente não observa a criança, porque a criança normalmente é calorenta, né? É o que eu falei ontem, são necessidades que a gente precisa observar, né? A criança tem necessidade de sair correndo, pulando, subindo nas coisas. Então vamos criar um ambiente para ela fazer isso. Ela precisa disso, ela precisa, né? Então, e o precisar quer dizer, eu preciso olhar para essa criança e tentar atender todas as necessidades dela. São necessidades básicas, emocionais e físicas, que precisam ser atendidas por quem cuida dessa criança, né? Não dá simplesmente para fingir que não existe, né? Então, é muito importante que a gente assuma isso pra gente. Vai ter hora que eu não vou conseguir, vai ter hora. Tem hora que eu não consigo atender a necessidade de brincar da minha filha. E eu falo, filha, eu entendo a sua necessidade de brincar, eu também adorava brincar na sua idade. Só que hoje a mamãe vai dar uma aula, eu tenho que dar uma lida aqui. E ela acha ruim, e aí chora um pouco, e eu tenho que validar isso também. Porque é uma frustração pra ela, né? Todo dia, mãe, você tem que estudar? Todo dia, mãe, você tem que ir pro consultório? Tenho, filha. Tem que ir todo dia. Eu entendo que você queira ficar com a mamãe, a gente vai ficar juntinho. Aí, no fim de semana a gente vai ficar junto. Ah, não, mas no fim de semana eu vou dar aula também. Então, é isso. É entender que a minha necessidade, as minhas necessidades, os meus desejos, né, tem tanto valor quanto os dela. E eu não posso atender, eu preciso validar. E eu não posso atender, eu preciso falar com ela. É real isso que você sente. É genuíno e é real. É legítimo. Né? É legítimo. Eu é que não posso. Eu é que tô errada. Eu que tô errada, não. Eu é que não tô conseguindo te dar aquilo que você precisa. Mas eu vou dar.
né? Então é isso, assumir, né? Também eu não posso ficar pensando, só eu que tenho que dar. A sua hora de receber já passou. E eu defendo vocês, mas eu também falo. Eu só tenho que dar só. Porque a sua hora de receber acabou. Sua hora de receber foi lá quando você era criança. E você não recebeu, então tem um vazio emocional aí. E vai cuidar você, né? Vai procurar coisas que você gosta de fazer. Dançar, cantar, ouvir música, pulsar de novo. Não foi à toa que eu escolhi esse nome. Pulsar, eu quero que vocês voltem a ter energia de vida. Porque é essa energia de vida que faz a gente querer estar feliz com os nossos filhos. É essa energia de vida que faz a gente querer dançar com os nossos filhos, cantar com os nossos filhos, brincar com os nossos filhos. Então vamos buscar onde está essa sua pulsão. É na música? É nos livros? É na série? É no cinema? É no teatro? É saindo para namorar? Né? É saindo para tomar um vinho, para tomar um chopp? Ou é sair para um jantar? Sair com os amigos? Busca a sua pulsão. Porque é com essa energia que você alimenta que você vai dar para o outro. É com esse buraco tampado aí, né, de afeto mesmo, de senso de aceitação, de pertencimento, que você vai dar para o seu filho aquilo que ele merece, que é de direito dele. Né? É direito do seu filho. Você vai em busca do seu direito, mas lembra, alimenta aqui para dar lá. Alimenta aqui para dar lá. Não dá só para ficar alimentando não, gente. A gente é adulto. A gente é mãe. A gente é pai. Estamos na posição de dar. 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 Mas eu tô me acabando. Não é para se acabar. E até porque os filhos não querem a gente assim, né? Se autoflagelando, né? Para depois também dar uma de vítima, né? Mas se responsabilizando. Olha, isso eu consigo dar hoje, eu não consigo dar, tá tudo bem, amanhã eu dou. Então eu vou lá, vou fazer uma ginástica hoje, ou eu vou ler um livro que eu gosto de ler, ou eu vou estudar umas coisas que eu gosto, porque isso me alimenta, é autocuidado para mim. Autocuidado é aquilo que você faz e que você não vai nem o tempo passar. É tipo isso que eu tô fazendo, já são 10h12, né? Isso é autocuidado. Eu não vejo o tempo passar, isso me faz pulsar, me dá energia de vida, me dá energia de energia mesmo, né? Essa coisa de saúde mental. A minha saúde mental eu pego aqui e ofereço lá depois, né? Então eu vejo assim, esses dias pra mim, esse horário 9h30 é tarde, porque eu tô saindo pilhada daqui, tô saindo com muita energia, e aí eu custo a dormir, e aí eu acordo muito cedo, mas é isso, eu tô me alimentando daquilo que eu gosto para poder dar lá, né? Então isso é muito importante. Gente, eu vou tentar responder, eu falei todos, agora eu vou tentar amor incondicional, aceitação, presença, reconhecimento e confiança. Alguém deve ter perguntado, né, gente? Vamos lá, deixa eu pegar alguma pergunta aqui pra cima. Felicidade aqui em casa foi um colchão de solteiro no chão perto do sofá. Carol, você falou uma coisa que eu lembrei. Você sabe que a gente tinha, assim, quando a gente tinha só 2 filhos, eu e marido, a gente tinha um quarto pros 2 e o nosso quarto de casal e um quarto de televisão. Nesse quarto de televisão, todo mundo dormia ali num colchão no chão. Então era um colchão de casal no chão, a gente tirou o sofá do quarto de televisão e dormia os 4. Isso era felicidade. Nossa, e é gostoso, né? É gostoso demais estar todo mundo no mesmo colchão, na mesma cama, às vezes vendo um filme, às vezes comendo pipoca, todo mundo abraçadinho. Sabe aquela sensação de paz, né? Que só a nossa família dá, né? Então aquela sensação de todo mundo junto, em harmonia. Porque quando a gente tá pensando uma coisa, sentindo a mesma coisa e agindo sincronizado, a gente está em harmonia. Isso é autoestima. Quando o que eu penso e sinto tá em ressonância com o que eu faço. Quando eu penso uma coisa, sinto outra e faço outra, eu estou em total desarmonia. Então eu estou rompendo minha integridade. Eu estou deixando de fazer aquilo que eu acredito. Eu faço para me sentir amada. Eu penso uma coisa aqui, sinto e faço totalmente ao contrário só para agradar o outro, né?
Ah, o outro me chama para dar uma palestra lá em Pernambuco. Isso vai ser para mim tão difícil, mas eu quero muito. É uma coisa que eu gosto de fazer. Mas eu falo assim, nossa, eu vou perder 2 dias, 3 dias longe da família e tal. Eu não sabia falar não, agora eu sei. Agora eu sei, né? Porque às vezes a gente fala tão sim para os outros que o não fica para nossa casa, para nossa família, para as pessoas que mais importam na nossa vida. A gente precisa aprender a falar sim pra gente, mesmo que custe a frustração do outro, né? O outro que vai trabalhar lá, sua autoestima, o que for, para também saber ouvir o não, né? Saber ouvir não também é importante, né? E saber falar sim e saber falar não. Saber falar não é muito importante, saber aceitar o não do outro, porque o não do outro não tem a ver com você, tem a ver com o outro, né? Quando eu digo não para um convite, não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Eu pensei em mim, pensei no que ia acontecer, então falei não. Não é porque eu não gosto, né? Então, isso é muito importante. Eu nunca forcei a comer o que não gosta, justamente porque fui forçada a minha infância inteira a comer fígado e eu não aguento nem sentir o cheiro. Isso é muito comum, né? E isso é uma agressão. Quando você obriga uma criança a comer aquilo que ela não gosta, né? Quando você obriga uma menina a usar saia, sendo que ela só gosta de short, quando você obriga ela a sair com o cabelo todo amarrado aqui, bem apertado, né? Com um estilo de roupa que você gosta, você está falando a sua necessidade, a sua vontade não importa. Importa o que eu acho e o que os outros pensam na rua da mãe que eu sou. Então você vai sair aqui com o cabelo impecável, com a roupa impecável, porque é importante o que o outro pensa da mãe que eu sou. Se você saísse mulambo, o que eles vão achar de mim? Qual a importância que tem isso, gente? Vamos falar a verdade? Vai sair todo mundo falando dessa semana do Pulsar que eu sou permissiva. Não sou. Eu prefiro, às vezes, gente, quando a mãe tem muita dúvida, eu falo assim, eu prefiro que você relaxe um pouco do que exagere na firmeza, porque na verdade a permissividade não está em não obrigar. A permissividade está em você não ligar pro bem ou pro mal da criança. Então a gente fala muito isso, assim, que realmente o problema da humanidade não é, e definitivamente não é a gentileza. Definitivamente não é, né? O que fez a sociedade adoecer foi a violência. E tem 2 tipos de violência. Na verdade tem vários tipos de violência, mas tem a violência que é aquela feita toda hora, né, do autoritarismo, e tem a violência da negligência, né? Não importa o que você faça, desde que você não me atrapalhe, né? Pode ficar aí o dia inteiro fazendo o que você quiser, desde que eu possa aqui fazer as coisas que eu gosto, né? Então é não assumir aqui o seu papel. Isso sim é permissividade. Aqui é diferente. Se o marido sentir calor, ele tem certeza que a humanidade também está sentindo calor. Aí eu prefiro, sabe, Priscila, porque é o seguinte, então ele é calorento. Gente, é porque eu sou calorento também, por isso que eu vou falar que eu prefiro, né? Mas aí sai sem roupa, né? Sai com camiseta, e se tiver frio, ele vai falar, a criança fala, tô com frio. Ou a criança fica gelada, chorando, fazendo assim, gente. É só pôr o casaco. Não tem mãe que espizinha. Não vou levar casaco. Você não quer colocar? Não vou levar. E aí a hora que a criança fala assim, mãe, tô com frio. Bem feito. Avisei? Você não me ouviu? Bem feito. Agora vai passar frio. Disputa de poder, né? Quem sabe mais, quem tem razão. Ah, ganhei. Gente, para toda disputa de poder tem um perdedor e um ganhador, né? Você quer ganhar do seu filho o tempo todo? Pra quê? O que isso vai mostrar? Porque antigamente mostrava, né? Eu nunca vou assumir meu erro, eu nunca vou falar que eu tô errado, porque aí eu sou superior ao meu filho. Porque eu sou adulto, adulto não erra. Adulto não pede desculpa. Adulto não se humilha, né? E aí fica esse vazio, né? Entre as gerações passadas, né? E os pais e os filhos. Não fala eu te amo, não pede desculpa, não reconhece o erro. Por quê? Nossos pais não erravam. Nunca.
Nossos pais não pedem desculpa, porque eles não erram, eles são perfeitos. E nessa vontade de mostrar perfeição, eles doíam muito também. Para eles era muito doloroso, porque eles nunca puderam mostrar vulnerabilidade. Eles não podiam chorar na nossa frente. Eles podiam estar se acabando, mas eles não podiam chorar na nossa frente. Os nossos pais davam pra gente o que eles não tinham, só para não falar não. Né? Não é uma realidade de todos, mas é porque antes eles achavam que isso era importante. O importante é eu dar para o meu filho aquilo que eu não tive, em termos materiais. Só que essa criança não escolheu isso. Eu não escolhi ter o que o meu pai não teve, em termos materiais. Né? Ah, mas isso que você fala é muito cômodo porque você teve. Né? A criança nunca quer. A criança quer tempo, ela quer amor, quer aceitação. E é isso que nutre mesmo. Né? Mas eu entendo todo o processo. Né? Claro que eu entendo todo o processo. Dessa ânsia por ter mais, a gente está no mundo capitalista. Essa ânsia por ter mais, essa luta por ter mais, por cada dia acumular mais riqueza, coisas, né? Nesse vazio emocional que a gente tá, precisa, nesses vazios todos, encher de coisas. E aí quando a gente enche de coisas, aí a gente assusta. Ah, meu filho tá usando droga. E agora? Vou vender tudo para internar ele na melhor clínica. E eu não tô sendo dramática não, eu tô sendo realista. Né? Isso não acontece com a maioria não, tá gente? Eu falo sempre, quando eu vou dar palestra para mães de adolescentes, não é a maioria que vicia em droga, não é a maioria que usa droga, não, é a minoria. Né? Que vicia, principalmente. Mas existe. E dói, né? Ver um filho que está se cortando, dói. Um filho que fala o tempo inteiro que quer suicidar, dói. Né? Porque aí é a hora que a gente pega e fala assim, nossa, né? Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Onde que eu errei? Porque a gente consegue assumir os nossos erros, né? A gente precisa, não somos todos, mas a gente sabe, né? Um filho foi por um caminho, a gente sabe que a gente errou em algum lugar, né? Não é só sobre o nosso controle, não é só sobre isso, né? A gente sabe que tem uma história ou outra que não tem a ver com a família, né? Mas a maioria das vezes a gente precisa se responsabilizar porque temos responsabilidade sim. Erramos tentando acertar, tudo bem, mas erramos. E o primeiro passo é pedir desculpa, tá? E os nossos filhos aceitam, os nossos filhos querem estar junto de nós, os nossos filhos lutam por nós, eles querem estar por nós e para nós, né? Eu falo que é uma desconstrução, né, gente? Tudo isso que eu tô falando com vocês essa semana, é uma desconstrução e uma reconstrução. É um passo a passo. É o não entender, né, que vocês nunca pensem que acabou aqui. A gente precisa todo dia lutar, todo dia estudar, todo dia ir além, para poder... Porque eu vejo a importância que tem para os meus filhos. E eu quero que o filho de vocês também dê essa importância que os meus filhos dão. Eles já falam assim, desde que você conheceu a disciplina positiva, mãe, desde que você começou a estudar, mãe. E como é importante para eles esse movimento que eu fiz, né? Esse movimento que eu fiz de reconhecer meus erros, pedir desculpa. E todas as vezes com humildade eu vou lá, errei aqui. Podemos fazer assim? Errei aqui. Vamos fazer assim? Né? Como para eles é lindo esse movimento. Porque eles se sentem amados, se sentem importantes, se sentem reconhecidos. E entendem que eu sou humana, que eu sou vulnerável. Eles me trazem várias lembranças da infância deles. Porque eu lembro do tanto que eu era cruel, mas eu tenho flashes, mas eu brincava muito com os meninos. Então eu era muito severa, mas eu era muito brincalhona. Repito, Kika, é amor incondicional, aceitação, presença, reconhecimento e confiança. Depois vocês assistem tudo de novo, tá, gente?
Acho muito difícil fazer na prática a diferenciação. Eu também, vou te falar, que pra mim é mais difícil, Leopoldo, né? É muito difícil mesmo. Eu queria fazer um curso só disso, pra te falar a verdade. E vou fazer uma aula só disso, eu prometo pra vocês, com milhões de exemplos. E é aquela coisa assim que realmente às vezes a gente também desliza. E tá tudo bem. Vamos lá, vamos tentar. Reconhecimento, né? Encorajamento, chega de elogio, né? E como a gente muda assim o paradigma, como a gente entende que realmente o elogio não funciona, né? O elogio tem um efeito inverso. E hoje tem alguns estudos que mostram que o elogio é muito ruim, porque realmente vicia na aprovação do outro. Então você faz a coisa só para ter a aprovação do outro. Então as crianças começam a mentir para poder se sentirem amadas, né? Quando são muito elogiadas. Elas sofrem muito quando não são elogiadas. Então as crianças que sempre são elogiadas, elas quando não são, elas se sentem a pior das pessoas. Então é aquela coisa da confiança mesmo, né? A confiança é um cristal, né? Então a autoconfiança. Então se a pessoa não te olha, quebrou, já era, né? Então a importância disso, eu prometo fazer uma aula de reconhecimento, elogio, encorajamento e elogio, que é muito importante. As crianças precisam de reconhecimento, de encorajamento, assim como as plantas precisam de água. Uma criança bem encorajada e bem reconhecida, ela dá frutos belíssimos, né? E ela se comporta melhor, ela se sente melhor, né? Ela tem aquela sensação de bem-estar quando ela é reconhecida. E o reconhecer é eu te vejo, eu te ouço. Toda vez que tiver dúvida, Leopoldo, eu te vejo, eu te ouço. Papai, para tudo, eu te vejo, eu te ouço. Tá? Isso é muito importante. Gente, olha, vou fazer os stories de novo. Eu tô pra falar com vocês que eu tô printando todos os stories, toda hora vocês veem que tem milhões aí, muitos, milhões é ótimo, né? Tem aí vários que eu tô colocando, vou dar presente pra todo mundo. Dependendo, eu vou dar até pra todo mundo que tá nos grupos. Eu tô estudando aqui como que a gente vai fazer isso, ó, uma aula de encorajamento de reconhecimento e elogio é um bom presente, né? Então, eu tô escolhendo, porque se for uma aula assim, por exemplo, pelo Zoom, só cabem 100 na sala, então teria que ser 100 pessoas, né? A gente tá com 8 grupos cheios aí, então tem 1.800 pessoas inscritas. Então é muita gente, 1.700 pessoas inscritas no Pulsar, né? Então aí a gente tem que realmente tipo sortear ou escolher os melhores. Tá faltando 2 minutos, amanhã eu escolhi uma aula diferente, eu não vou falar de culpa, eu vou falar de viver na prática, tá? Então sair da teoria e ir pra prática. Sábado a gente fala sobre isso, domingo eu vou falar sobre conexão, eu tô tentando linkar uma aula na outra para ficar bem bacana esse movimento. Vem pulsar junto comigo amanhã de novo, sábado à noite, ninguém tem nada para fazer. Agora que abriu aí o comércio, o povo tá saindo, mas não sai não, fica comigo. É tão bom quando vocês estão aqui ao vivo, tem um gostinho especial. Eu tô muito feliz com o reconhecimento de vocês, então escolhe aí um insight, escolhe alguma frase da aula, coloca aí nos stories de vocês. Eu tô adorando ver esse movimento, eu fico muito feliz e eu quero fazer mais e mais e mais. Vai acabar o pulsar, vai vir outro pulsar, vai vir outras aulas, porque eu quero demais. E gente, quando eu ouço o retorno de vocês, né? Quando eu leio o retorno de vocês, vocês me mandam, eu fico tão feliz porque é tão pouco que eu tô fazendo, é tão pouco, é tão prazeroso, porque isso aqui pra mim é autocuidado. Né? Então eu tô me alimentando de energia boa de vocês, aí eu consigo lá dar coisa boa para os meus filhos e para minha família e com coisas simples, né? Não preciso fazer muito, tô aqui 1 hora só por dia e vocês me alimentam as outras 23 horas, tá? Então façam aí os stories, um beijo e até amanhã, sábado comigo, domingo comigo, segunda comigo e terça comigo, tá bom? Um beijo. Tem que chorar na frente do filho, viu, gente? Tem que chorar na frente do filho. Isso é coisa das gerações antigas. Chora na frente do filho, conta pro filho como você tá se sentindo. Isso é intimidade emocional. Nós vamos ter uma aula só de intimidade emocional, que eu vou falar tudo que a gente pode e que não pode, e tudo que a gente deve e não deve falar com os filhos, tá bom? Um beijo e até amanhã. Obrigada, boa noite.